Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp que recebe especialistas de órgãos, ONGs, tudo para você ficar ligado aqui no que acontece no Legislativo do Estado de São Paulo. E o tema de hoje é a EMTU, que é uma empresa de mobilidade aqui estatal de São Paulo, e vamos falar sobre a possível extinção dela, que está prevista no projeto 529 de 2020, de autoria do governador João Dória, aqui do estado de São Paulo. E para falar sobre o tema, recebemos o Rafael Calabria, ele que é coordenador do programa de mobilidade do IDEC, vai falar sobre os impactos dessa possível extinção. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Conexão Legislativa. Olá, boa tarde. Olá a todo mundo que está acompanhando aí a TV. Rafael, para iniciar esse nosso bate-papo, você é coordenador de mobilidade do IDEC. Eu queria que você explicasse, então, para o nosso telespectador o que é o IDEC, né? Para ele ficar por dentro de todas as especificações de vocês e para ele entender o porquê que vocês estão falando desse projeto. Certo. O IDEC é uma ONG, uma associação, né, não governamental, independente, e ela atua há mais de 30 anos defendendo direitos do consumidor, do cidadão, em várias pautas, né, onde tem ali uma relação comercial, uma relação econômica, né, para o usuário. Então, por exemplo, com os bancos, com telecomunicações, a TV digital, a telefonia, na compra de alimentos também, alimentação para ser saudável, etc. A partir de 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei federal que foi aprovada, estabeleceu que para todos os usuários de sistemas de mobilidade, tanto ciclistas quanto pedestres, usuários de transportes, o Código de Defesa do Consumidor é a lei federal que estabelece ali todos os direitos. Então, o IDEC viu essa possibilidade de atuar com mais força nesse tema para garantir que os sistemas de mobilidade, de transporte coletivo, urbanos principalmente, tenham mais qualidade, respeitem o direito do cidadão e, principalmente, a gente tenta também fortalecer o usuário a cobrar e reclamar seus direitos para a gente ter qualidade urbana, qualidade de vida nas cidades ao usar o transporte também. E, Rafael, está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, então, esse projeto de autoria do governo paulista que prevê a extinção de diversas empresas, autarquias aqui do estado, entre elas a EMTU, né? E vocês se posicionaram, entraram em contato através de texto, enviando a opinião de vocês, pedindo para os deputados, né, que votem contra essa extinção, especificamente da EMTU. Eu queria, então, que você explicasse para o telespectador o porquê desse posicionamento, né? Qual que é a análise de vocês referente a esse projeto, mais especificamente a questão da mobilidade, que é a extinção dessa empresa. Certo. Bom, vou começar a resumir, depois a gente vai detalhando, né? Mas, bem resumidamente, a extinção da MTU tem diversos tipos de problemas de qualidade, de gestão e até algumas ilegalidades. Então, o primeiro ponto é que não seria uma economia, porque o serviço de transportes ele tem que ser prestado, a população precisa, é um direito, né? E o funcionamento da cidade depende do transporte. Então, se extinguir a MTU, vai ter que se criar um outro órgão ou se distribuir essas tarefas para que outras pessoas executem. Então, não é necessariamente uma economia, a não ser que ele piore a qualidade do serviço. Aí vai economizar, mas com uma perda de qualidade direta, né? Além disso, o PL propõe passar para a Artesp algumas das funções. Só que a Artesp é uma agência reguladora, que é um tipo de órgão que tem uma lei que estabelece como ele deve funcionar, e a agência reguladora ela tem que ser independente do Estado, do governo, para ela poder fiscalizar a atividade, né? E ela não pode prestar a atividade que ela fiscaliza, porque senão tem um conflito de interesses. E a lei, a proposta, né, do 529 percebe um pouco isso, então ele coloca que vai ser um pouco de atividade para a Artesp, e aí não pode ser tudo, e aí ele coloca que a Artesp vai ter que pedir para o governo do Estado algumas coisas, então viola a independência dela, e não está claro como que ela acumula as funções, como vai ser essa distribuição, então fica um pouco claro, mas tem ali já a violação clara de que viola a independência da Artesp. E não está claro para onde vai essas outras funções que a Artesp não pode acumular, né? Então, o que é mais ou menos esperado é que algum órgão do Estado acumule isso, uma secretaria, né? E aí tem outro problema, que é o terceiro ponto, que o transporte tem várias atividades cotidianas, né, de mudar a linha, atender ao usuário, reclamação, né, ver ali uma obra, uma enchente, uma mudança,
tem planejamento, então tem muitas atividades que demandam agilidade. Por isso que as prefeituras e estados criam órgãos, empresas públicas ou mistas para fazer isso. Então você tem a SP Trans em São Paulo, a Urbis em Curitiba, a EPTC em Porto Alegre, BH Trans em BH, para poder cuidar do dia a dia do transporte. Ao acumular isso numa secretaria, a medida iria aumentar, a secretaria tem um monte de etapas que ela precisa cumprir para processos burocráticos da gestão do governo. Então, iria dificultar a atividade cotidiana do transporte. Então, perde eficiência. Então, com esses erros, com a não economia que vai gerar, com as ilegalidades e com a ineficiência, a gente entende que não tem motivação para extinguir o órgão que concentra, que centraliza, que organiza esse serviço, né? Por mais que a MTU tenha problemas, tenha que ser melhorada, né? Ela já é um pouco menosprezada pelo Estado, extinguir iria gerar outros problemas, não ia ter economia e incorre em idade. Perfeito. Então, na avaliação de vocês, bom, essa já é a expressão dos motivos, né, que vocês são contra, que é essa questão do acúmulo de função, principalmente pela agência reguladora. Para quem não sabe, a agência reguladora tem o papel de fiscalizar, então, essas demandas dos serviços, e a Artesp é a agência reguladora de transportes aqui no nosso estado. Então, como você disse, tem essa questão do conflito de interesses, e aí outras secretarias que já têm um papel já tem uma demanda muito alta, né, de serviços que deve prestar, vai acumular mais função, isso pode prejudicar, então, a qualidade do próprio serviço. Então, o que você quis dizer, vocês avaliam que é preciso investir mais na MTU do que extinguir. Então, seria esse o papel do governo agora no momento para melhorar a qualidade do transporte. Exato. No IDEC a gente tem acompanhado várias discussões que estão sendo feitas pelo Brasil todo, que a gente precisa melhorar a qualidade do transporte, né? O transporte é um serviço muito de uma qualidade, na média, para os usuários, muito reclamado, tem muita reclamação de usuários. A gente fez uma pesquisa há uns anos que mostrava que era um dos três serviços mais reclamados pelas pessoas, com mais problemas, e a gente tem cobrado muito essa melhoria, mais investimento, mais atenção. A gente tem começado um debate que a pandemia agora escancarou, né, da necessidade de mudar como é regulado o transporte no Brasil, precisa ter mais papel do governo federal, precisa ter um papel mais claro do Estado, e aí o município tendo mais capacidade. E um elemento central é o financiamento, como financiar o sistema de transportes, né? Claro que tem que debater isso, e outros países estão bem mais avançados que o Brasil nisso. Então, esse é o caminho que a gente tem que avançar. No caso da MTU ainda específico, o aspecto metropolitano, né? O fato dela atender a região metropolitana e não uma cidade ou outra, também é um ponto muito importante, porque o cidadão que vive no ABC, em Guarulhos, ou ali em Campinas, Jundiaí, né? em Vinhedo, em Sumaré, o limite de município é um limite administrativo, né, burocrático, assim, na vida ali, o bairro não tem uma barreira ou uma alfândega, então a população, ela circula muito entre as cidades. E a região metropolitana vai crescendo e vai ocupando os municípios, tem uma troca muito frequente. Então, o fato de ter hoje um sistema metropolitano e os municipais, né, aqui em São Paulo, por exemplo, o São Paulo tem a SP Trans, a capital. Aí tem a MTU, Guarulhos tem a dela, São Bernardo tem a dela, Santo André tem a dela, Osasco tem a dela. Então, o usuário, às vezes, precisa pegar 3 sistemas. Ele pega um ônibus no bairro dele, pega a MTU, depois pega um ônibus na SP Trans em São Paulo. Aí, na volta, pega... Então, a vida do usuário, que eu falei que tem muita troca entre as cidades, é muito dificultada com o fato de ter um sistema desintegrado. A gente precisava caminhar no sentido de unificar esse sistema, ter uma rede de ônibus só para a região metropolitana. E a pessoa vai trocar de cidade, não importa muito para ela, vai pagar ali a tarifa a ser analisada, né, a ser estudada, mas o que o mundo inteiro tem caminhado é no sentido de unificar. Então, a gente tem exemplos internacionais, né, Nova York, Londres estão unificados, mas tem brasileiros já também. Goiânia, a capital de Goiás, tem um sistema unificado já há mais de 20 anos. Isso, enfim, com problemas lá também, talvez, de qualidade, de idade da frota, mas para o usuário de lá é uma baita facilitação você ter um sistema unificado. Você está em Goiânia, em Aparecida, em Trindade, você pega o mesmo sistema, você pode ir e voltar, o mesmo bilhete, né? Aqui em São Paulo são 3 bilhetes para cada pessoa, né? Para cada cidadão, mas são mais de 20 sistemas, né? E aí a pessoa tem que ter 3 bilhetes, pagar 3 tarifas, na volta pagar de novo. Então isso encarece, dificulta, aumenta o tempo de viagem. Então esse é o caminho que tinha que caminhar. Fortalecer a MTU, unificar o sistema, dialogar com os prefeitos, né, para conseguir esse planejamento unificado
e facilitar a vida do cidadão, em custo, em tempo, em praticidade. E, de novo, extinguir a MTU, que é o órgão que diria já é um passo nesse sentido, pelo menos, extinguir a MTU vai na contramão do que a gente tem que fazer. Né? Então, além dos erros que o projeto incorre, que eu mencionei no começo, é ruim para o usuário você perder o mínimo de integração que você teria, porque a Artesp não tem equipe de planejamento e de gestão. Né? Então, a Artesp não vai conseguir prestar o serviço que a MTU tem, e não é uma crítica à Artesp. A Artesp tem uma outra função, que a gente pode detalhar depois a parte da reguladora, mas sobre o planejamento de transportes, a praticidade do sistema, a vida do cidadão, a Artesp é uma outra empresa, ela não vai fazer esse serviço. Então, a extinção da MTU teria uma perda na contramão do que a gente tem que fazer como região metropolitana, eu diria. E, Rafael, só para o nosso telespectador, então, ter uma dimensão da MTU, só em 2019, eu tenho anotado aqui, que mais de 600 milhões de passageiros, isso em 134 municípios aqui do estado de São Paulo, foram atendidos por essa empresa, né? E esses 134 municípios já têm a integração entre eles, o que facilita muito. Como você bem lembrou, a SP Trans aqui na capital e as outras empresas, outras cidades ao redor aqui, ficam a cargo de outras empresas, o que dificulta muito, né? Você falou esse papel da integração que é importante aqui, e talvez essa integração poderia facilitar, diminuir o custo final pro usuário? É essencial, então por isso. O exemplo lá de Campinas também. Campinas tem a IDEC, que é a MDEC, que cuida lá do transporte de Campinas, a Sumaré tem a dela, a Hortolândia tem a dela, e a MTU integra. Então a pessoa, de novo, vai de uma cidade para outra, tem que pagar a tarifa de Campinas, pagar a tarifa da MTU, pagar a tarifa da outra cidade. E a mesma coisa em outras regiões metropolitanas, né? O Rio de Janeiro, lá tem o DETRO, que é a MTU do Rio de Janeiro. Curitiba tem a Condec. E sempre acontece isso, a pessoa tem que pagar a tarifa da cidade inicial, a tarifa do metropolitano, a tarifa da cidade final. Então, 3 tarifas, muitas vezes não integradas, né? Aqui em São Paulo é integrado com a CPTM, né? Mas não é integrado com os ônibus. Então, gera já um sistema mais complexo, tem que saber qual que é integrado. Tem que ter 3 bilhetes, né? O bilhete único da SP Trans, o bom da MTU e o outro bilhete da cidade que ele vai viajar também. Então, é uma dificuldade da vida da pessoa que é importante colocar também. É muito minimizada e menosprezada, porque normalmente essa pessoa impactada que a gente está citando, ela mora numa cidade fora da região metropolitana de São Paulo, da capital, né? Ou da cidade que é centro aí da região metropolitana. É uma pessoa de mais baixa renda, uma pessoa mais simples, mais vulnerável, que não tem muito meios de reclamação, né? Não tem acesso a grandes canais de imprensa e tal. Então, são problemas que eu digo que são menosprezados pela sociedade, né? Que a população que está na fila da UBS, está na fila do transporte, não é uma população que é muito escutada via de regra. Então, tem-se um senso comum, né? O senso comum não costuma repercutir muito o problema do usuário da MTU. Né? A SP Trans costuma centralizar muito mais a imprensa, a atenção, a mídia, e esse usuário ele é muito esquecido, e acho que por isso até que se criou essa ideia no governo de achar que a MTU não é tão importante, porque é um usuário que é muito menosprezado, né? E é um usuário que vai sofrer mais impactos ainda, vai ter uma piora da qualidade se essa ideia for caminhada, né, como está. E é o que eu falei no começo, a ideia é que tenta ouvir essa pessoa, tenta dar voz a essa pessoa, que são milhares de pessoas, né, que, enfim, trabalham e passam muito tempo no transporte, não tem tempo de ir até a Lesp reclamar ou ser ouvida e tal. Então, é uma situação também de desigualdade muito grave que esse PL vem a agravar a situação, né? E por isso que a gente tem tentado expor para os deputados, estamos tentando fazer mais materiais aqui para explicar para os deputados a importância da MTU, assim como já tem se debatido, né, o ITESP e outros órgãos, né, que o projeto abarca. Mas é isso, a gente entende a necessidade de economizar recursos, de tentar agilizar, né, a economia de recursos. A unificação dos sistemas, como a gente comentou, poderia caminhar nesse sentido, mas extinguir a MTU não é uma solução eficiente, né, lógica, não é nem totalmente legal, né, como a gente apontou. E pensar exatamente na questão da população, né? Você bem citou,
A gente tem cidades aqui que fazem fronteira aqui com a capital paulista, Tabuão, temos Embu, Embu-Guaçu, Embu das Artes, que usam esse sistema da MTU, e as pessoas muitas vezes moram nesse local, né, cidades consideradas dormitórios, mas trabalham aqui na capital paulista e precisam se deslocar até aqui, e aí, como você falou, precisa desembolsar 3 conduções, 3 tarifas diferentes, isso prejudica muito. Bom, a gente vê estudos que até as próprias empresas optam por não contratar pessoas, infelizmente, de locais distantes, justamente para não arcar com esse valor a mais, né? Porque às vezes a empresa tem que fazer o pagamento desse vale transporte, mas não quer arcar com esse valor a mais de pessoas que moram nas cidades ao redor aqui de São Paulo. Então, muito importante trazer esse tema aqui para debater com vocês. E eu queria falar sobre as consequências da extinção da MTU, né? Porque, como você falou nessa questão da integração, muitas pessoas acreditam, tem que ser apenas uma empresa, né? Por que não pegar a SP Trans, por exemplo, e unificar todo o estado de São Paulo? Mas tem que fazer isso com parcerias, né? Eu queria que você explicasse para o público entender, para o telespectador entender, que não é necessário extinguir uma ou outra companhia, né? Que essa integração seja feita com todas elas ao mesmo tempo. É importante colocar essa diferenciação. Extinguir a MTU não está caminhando no sentido de unificar, pelo contrário. Ele está distribuindo atividades da MTU no artigo lá 35 e 36, se não me engano, entre a Artesp e com outro artigo colocando que vai ter atividades por outra entidade ainda. Então ele está aumentando a desintegração do sistema. Porque se fosse um projeto de unificar, primeiro que outro ponto de correção, o ideal seria ter um projeto para cada tema. Quer debater o ITESP, faz um projeto para o ITESP. Quer debater a MTU, um projeto para a MTU, um para cada uma das agências, dos órgãos aí em debate, né? Tem órgão de câncer, órgão de criminalística, órgão de agricultura. Então, é um projeto que, como sociedade civil, na nossa visão do IDEC, já é um certo desrespeito com a sociedade votar um projeto tão espalhafatoso, com tantos temas, sem fazer um debate de cada tema, né? Inclusive debate em audiência pública, né? Ouvir os usuários, ouvir o cidadão, ver problemas e caminhar nesse sentido. Mas então, dividir a atividade da MTU em 2 órgãos já não é uma simplificação, é uma burocratização maior do processo. E a unificação teria que ser um debate com os municípios, né? Conversar com a SP Trans, conversar com a SBC Trans São Bernardo, conversar com Guarulhos, com Osasco, com Mogi, e é um processo que levaria anos, né? E o PL não caminha nesse sentido. O PL caminha em extinguir um órgão para tentar reduzir aí postos de trabalho e custos do governo estadual, né? Se fosse um projeto no sentido de unificar, teria todo o apoio a MTU debate internamente isso. A MTU entende, eu conversei com alguns trabalhadores e funcionários de lá, eles têm esse debate da necessidade de unificar, né? Mas com o novo PL, o PL é um projeto de reforma administrativa, de economia de tributos, ele nem é um projeto de transporte, de mobilidade, né? Então, é a contramão do que a gente precisa. E aí, colocando de novo, né, se fosse uma unificação, teria economia nas prefeituras, inclusive, também, teria uma mudança muito grande de gestão, né? Mas, infelizmente, não é esse o caminho que o projeto circula. E aí, outra parte da burocratização e da complexificação do sistema é o papel da Artesp, que eu acho importante detalhar um pouquinho, né? A Artesp não é uma crítica a ela ou um menosprezo à Artesp. A agência reguladora, ela serve para fiscalizar o serviço que é prestado. Então, um exemplo, de novo, o Rio de Janeiro. O que acontece no Rio? O Rio tem o DETRO, que é a MTU do Rio de Janeiro, que é o sistema de transportes, e tem uma agência reguladora, que chama a Getrans, que fiscaliza o DETRO. E aí consegue, né, buscar, aí, enfim, não estou falando que é um sistema perfeito, pode ter equívocos e tal, mas é um processo correto de uma fiscalizar a outra. Óbvio que a DETRO também fiscaliza ali as empresas, multa e tal, mas a Getrans faz um processo externo de fiscalizar. Aqui em São Paulo, a gente já debateu nas eleições com as candidaturas que poderia caminhar para esse caminho, para a Artesp fiscalizar a MTU. E a MTU tem a fiscalização ali da frota, da oferta, da frequência, do veículo novo ou velho, mas uma fiscalização de fora iria ajudar a apontar erros, iria dar força à fiscalização, que é um processo sempre bem difícil de fiscalizar as empresas, né? Porque eles têm bastante também poder econômico e é um processo bem complicado, né? Fiscalizando as empresas. Mas, enfim, tem vários caminhos que poderiam avançar para ajudar a fiscalização, talvez poderia enxugar um pouco a MTU, mudar um pouco alguns membros de lugar,
Mas é isso, são debates que a gente está fazendo aqui, né, com o ouvinte, tentando pensar na qualidade, de melhorar o serviço. E o que é triste para a gente é que o projeto 529 ele não tem esse intuito. O intuito dele é de economia, e eles acharam caminhos aí, na nossa visão, equivocados de economia, que nem vão gerar economia, né? Como eu falei, um órgão estatal acumular funções da MTU pode ser mais burocrático, porque a MTU é uma empresa pública que tem uma certa liberdade, ela tem uma agilidade de tomar algumas decisões, de mudar linhas e tal, que um órgão estatal, né, uma secretaria, não tem, porque ela tem que fazer processos de passar pela procuradoria. Então, o órgão estatal ele cuida mais da gestão porque ele tem funcionamento voltado para isso. Para decisões rápidas de dia a dia de transportes, todas as cidades quase do Brasil optaram por ter uma agência, um órgão público, como é o caso da Espetrans, de novo, da Urbis de Curitiba, da Endec de Campinas, né? O fato de ter essa agência já é para dar mais celeridade. Então, desfazê-la é uma contramão do que a gente tem feito aí há 30 anos no Brasil de criar essas agências. Tem mais cidades criando, inclusive, né, para tentar agilizar o processo e não desfazê-la. Então, é isso. É pior o processo dentro do governo, né, de passar para a secretaria, e descumpre os preceitos do que a Artesp deveria fazer. Então, é um processo, sendo bem sincero e sendo mais conclusivo, é um processo todo confuso, todo equivocado e com vários impactozinhos que é bom colocar, né, como a gente mencionou, vão impactar a vida do usuário. Pode demorar um pouco, pode não ser muito claro, né? Para o usuário, às vezes, é burocracia, nome de empresa e tal, mas, inevitavelmente, pelo papel que a MTU cumpre hoje, né, vai ter uma piora, uma degradação da qualidade do serviço que o usuário vê no final, lá no dia a dia da vida dele. E, Rafael, você citou agora nessa última resposta a questão das audiências públicas, né? O contato com a sociedade, a questão também da Artesp fiscalizar a MTU ajudar a receber essas demandas, né? Verificar onde está errando para conseguir evoluir. Eu queria que você, então, contasse um pouco qual a importância desse papel das audiências públicas, né? Não houve nenhuma consulta à população, e também acredito que nem aos órgãos de defesa do consumidor, como o próprio IDEC, né, que é uma ONG. Eu queria que você explicasse qual a importância disso, né, até mesmo para entender qual a experiência do usuário com essa empresa. Olha, para o IDEC eu posso falar com propriedade. A gente tem feito muitos debates com usuários, tem participado de audiência pública. Eu faço parte do Conselho de Transportes da capital, e a gente tem visto o quanto o debate com o usuário é importante. Os órgãos de transporte, de via de regra no Brasil, infelizmente, eles têm uma visão meio contrária à participação, como se o usuário fosse uma pessoa que vai só reclamar, né? Isso é comum, eu já ouvi de vários técnicos, de vários órgãos, e a gente tem tentado promover, e acho que a Espetrans avançou muito nesse caminho, de abrir a conversa, porque, de fato, quando você toma uma medida que impacta a vida da pessoa, né, sem falar com ela, ela vai só reclamar, e aí está num círculo vicioso, né, de o usuário achar que sempre piora, sempre que vem notícia ruim. Então a gente está num círculo vicioso, ruim, né, de piora da qualidade também, né. E quando a gente chama o usuário para participar desde o começo, né, para opinar, para dar sugestão, e não é para ele criticar o projeto, às vezes é para ele melhorar, falar, aquele ponto ali, se fosse naquela esquina ia ser melhor, ela é mais iluminada, ali tem onde sentar e tal. Então, o usuário, quando ele usa o sistema, e a gente já testou muito em reuniões isso, eles conhecem muito o sistema, os usuários têm muitas contribuições a dar, tem comentários, tem sugestões, e isso é muito menosprezado, né? E aí esse caso, né, do PL é um exemplo claríssimo de vir com o projeto pronto e nem ouvir ninguém, né? Nem teve audiência pública na Alesp ainda. Então, a participação do cidadão, né, o comentário que ele traz é sempre muito bom. Teve um exemplo, né, não é do transporte, mas é aqui de mobilidade. A gestão Covas criticou muito a gestão Haddad sobre as ciclovias, que fizeram muitas ciclovias, né? Então, o secretário de transporte, no começo da gestão Dória, se dispôs a fazer audiências. E a gente participou de uma em Pinheiros, né, teve uma também na Vila Mariana, comentando uma ciclovia. E os comerciantes chegaram lá criticando e bravos e tal. E ao longo da audiência fomos debatendo alternativas, coloca ali, muda aquela esquina, tal. No final, os comerciantes estavam de acordo com o processo, porque eles foram ouvidos, conversaram e acharam soluções. Então, o debate com o cidadão, com o morador, com o usuário, ele é muito importante. A gente no IDEC tem dado muita importância, tentado valorizar muito isso, tentado abrir o Conselho de Transportes, ouvir pessoas para qualificar, para melhorar, né? Outro exemplo
na licitação de São Paulo do serviço de ônibus, que a SPTrans fez no ano passado, a gente cobrou muito e conseguimos audiências nos bairros também para debater a licitação. Só que é isso, a SPTrans não fez um processo para a população entender o que é a licitação. Então, o que aconteceu? A população foi lá e reclamou de questões do dia a dia. Ah, aquela linha está diminuída, aquele ponto foi desativado. Então, acabou sendo uma escuta muito boa, muita qualidade em alguns elementos, né? Um outro cidadão falou da licitação, porque estudou, né, o contrato e tal. Mas foi um processo que a SPTrans colheu muitas contribuições. E então a gente tem atestado muito no IDEC do como é importante, como é produtivo ouvir os usuários. Claro que dá um certo trabalho, tem que organizar a reunião, tem que se dispor a ouvir, tem que anotar, responder depois. Claro que, óbvio, não é pouco trabalho. Quanto mais qualidade, mais trabalho vai dar, né? Mas é um processo fundamental. E aí, de novo, se a SPTrans, se a MTU e o governo do estado tivessem aberto um processo para ouvir, para ver como pode economizar com a MTU, talvez se fosse esse o intuito deles, né? Eles veriam que extinguir a MTU é uma medida muito equivocada, uma medida, eu diria até inexequível, vai ser muito prejudicial para o transporte, e poderia ter levantado outras ideias, né? outras sugestões, né? Fortalecido o usuário, né? Até em disputa que a MTU às vezes tem com as prefeituras. Aqui em São Paulo, acabaram de mudar lá 13 linhas da Zona Leste, que vinham para o Terminal Parque Dom Pedro. Teve toda uma discussão entre a MTU, o governo do estado, né? E a SPTrans, a prefeitura. Em nenhum momento ouviram o usuário que usa a tal linha que foi cortada, né? Se ouvisse o usuário, poderiam ter uma terceira opinião que ajudaria nessa quebra de braço entre prefeitura e estado, né? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Então, enfim, mostrando mais uma vez uma ineficiência desse modelo, né, desintegrado. Se fosse um sistema unificado, não ia ter disputa de linhas, né? Ia ter interesse em melhorar a linha, enfim, ia ter outras conversas. Mas é isso, foi um processo mal tocado desde o começo, né, que faz cerca aí já de 2 meses. Não se preocupou com a qualidade da MTU, a qualidade do serviço, a qualidade do transporte que o usuário usa, e que é importante colocar, né? O transporte que tem alguns usuários, mas que impacta toda a cidade, pela poluição, pela redução do trânsito, né? Enfim, pelos impactos que o transporte dá, pela eficiência que a cidade tem, né? De gerar circulação de pessoas, de mercadorias, né? Então, tem ali os milhões de usuários, como você colocou, que são muitos usuários, mas toda a população, ou cerca de 30 milhões de pessoas que moram nessas 5 regiões metropolitanas que a MTU atende, todos são impactados, mesmo quem não gosta de transporte coletivo, quem acha que não é para ele, é também impactado pelo transporte coletivo. Então, é um tema de importância estrutural para essas cidades, para as regiões metropolitanas, né, de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Baixada Santista. É um debate essencial que começou com um viés errado, né, de economia, um viés não errado, mas tipo, com uma visão simplista de que extinguir gera economia, não vai gerar economia, né, e pode gerar impactos negativos. Então, a falta do debate, né, a falta de analisar os dados, de ouvir o usuário, fez o processo ser todo atropelado, e estamos tomando muito cuidado, esperamos profundamente mesmo que não passe desse formato, que a Lesp debata, mude o viés, tente buscar economias na MTU, mas sem extinguir a empresa que presta um serviço que dificilmente vai ser igual se ela for extinta. Uhum. Só para o nosso telespectador entender, a extinção da MTU está prevista no projeto 529 de 2020, de autoria do governador paulista, entre a extinção de várias empresas estatais, tem CDHU, ITESP, Onconcentro. A gente está debatendo aqui o papel da MTU, a gente fez uma pincelada, né? O Rafael falou da importância do papel dessa empresa, também da integração, questão do transporte e mobilidade aqui na capital e também no estado de São Paulo inteiro, né? Região metropolitana, as cidades que fazem divisa aqui com a capital paulista. A gente nem chegou a citar que a MTU também faz um transporte lá sobre trilhos, né? Entre São Vicente e Santos, lá no litoral. Então, uma empresa muito grande. Esse projeto traz a expectativa de economizar aí para o próximo ano, né, 2021, que já tem a previsão de um déficit muito alto no próximo ano. E como o IDEC se posicionou, né, talvez essa economia venha no curto prazo, né, mas ao longo prazo, médio prazo, pode se verificar que com o acúmulo dessas funções, quanto à secretaria, a Artesp, isso pode prejudicar o próprio usuário e também essa questão financeira, que é o ponto forte, que é essa reforma administrativa prevista nesse projeto.
Rafael, para finalizar, então, o nosso programa de hoje, Conexão Legislativa, queria que você deixasse, então, uma mensagem para o usuário, enfim, mas desde já agradeço aqui a sua participação e disposição para falar sobre esse projeto aqui em tramitação na Assembleia. Bom, obrigado a vocês pelo canal, é muito importante fazer esse debate, como eu falei na última fala, o debate é essencial, e para os usuários a gente tem fortalecido muito, tentado estimular o usuário a cobrar, né, reclamar, acompanhar ali o projeto, ver outros vídeos que estão debatendo também, aí, né, eu falei também com a Rádio Alesp, tem mais debates feitos, os funcionários estão produzindo bastante conteúdo também para apontar a importância da MTU, e essencialmente, quem puder, quem estiver disposto, conversar ali com o vizinho, com outros usuários, tentar fazer grupos para tentar também reclamar com o governo, apontar o impacto que tem na vida dele, né, a importância da MTU, buscar os deputados, tentar mandar material para os deputados também, relato da linha que usa, né, foto, reclamação, enfim, o que tiver de conteúdo para municiar os deputados, o governo do estado e tentar forçar, né, eu diria, forçar de baixo para cima essa discussão para o governo se sensibilizar e entender que a MTU pode ter problemas para se resolver, para ser melhorado, mas extinguir não resolve o problema. Extinguir, você empurra o problema para outro lugar, né? No caso aqui, divide em dois o problema, né? Na Artesp e no governo, na secretaria, e tentar mostrar, né, a necessidade de avançar com a MTU e não de retroceder com a MTU, né? Então, eu acho que o usuário tem que tentar colocar sua voz, usar redes sociais para ser um pouco mais fácil, né? Postar a foto, marcar o deputado, mas de alguma forma tentar expor que é o usuário que impacta a vida e tentar sensibilizar os tomadores de decisão. É a importância, né? A gente traz esse debate sobre esses projetos justamente para integrar a população sobre o que acontece aqui no Legislativo Paulista, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo é conhecida como a Casa do Povo, então toda a população, sociedade tem que ficar atenta aos projetos que passam por aqui, tramitação, enfim, entender como é que funciona todo esse processo. Mais uma vez, Rafael, queria agradecer aqui a sua presença. Ele que é coordenador do Programa de Mobilidade do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, falou com a gente sobre a EMTU. Rafael, mais uma vez, obrigada. E você quer assistir esse ou outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube e ficar atento à nossa programação. Até a próxima!